Eu queria passar a palavra para o vereador Célio Luparelli, que tem algumas considerações a fazer. Muito bem. Senhora presidente Rosa Fernandes, senhor vereador João Cabral, senhor vereador Rafael Freitas, vereador Jefferson Moura, vereador Edson Zanata, senhoras e senhores. Eu gostaria de... Vamos lá, a primeira pergunta. O senhor, nosso ilustre secretário Adilson Pires, a quem eu tenho o prazer de conviver, de ser amigo desde 91. Não sei se eu lembro, lá de Anchieta, do primeiro debate que nós tivemos. Então, é um prazer revê-lo. Senhor secretário, dentro do programa Cartão Família Carioca, a ação 2765, transferência de renda no município do Rio de Janeiro, tem por meta anual, produto 3615, beneficiar em torno de 563 mil pessoas para todo o período de planejamento do PPA 2014 e 2017. Em 2014, no entanto, apenas 314 mil pessoas foram beneficiadas, 56% da meta inicial. Pergunta-se, o que levou a esta diferença entre o planejado para 2014 e o realizado? E ainda, a previsão para o exercício corrente e para 2016, 563 mil, é factível? Vereador Célio Luparelli, prazer também estar com o senhor aqui. Esse negócio do senhor falar que é desde 91, 81, que o senhor me conhece, fica parecendo que nós somos mais velhos do que nós somos, entendeu? Eu acho que foi 2011, 2001, uma coisa assim. Tá certo. Mas o programa Cartão Família Carioca, como eu havia dito, é um programa que ele tem condicionalidades e tem um critério, atender famílias que estejam abaixo da linha da pobreza, que são aquelas que vivem com menos de $2 per capita dia. Esse programa teve uma redução, eu diria, significativa ao longo de 2014. Uma boa parte tem a ver com o descumprimento das condicionalidades. Uma vez que a família não cumpre as condicionalidades, ou seja, o filho frequentando a escola, o filho com a caderneta de vacina em dia e a renda. Quando ele deixa de cumprir alguma dessas condicionalidades, ele é excluído do programa. Há, inclusive, o esforço nosso da Secretaria, é bom que se diga, de que, por exemplo, se ele não cumpriu a condicionalidade da questão da escola, há uma ação nossa de sensibilização da família para que aquela família quer dizer, volte a colocar ou a frequentar, ou acompanhar a vida escolar do seu filho. Mas, quando descumpre, ele é automaticamente cortado do programa. Um outro critério é a territorialidade. Ele, para receber o programa, ele tem que ser cidadão, tem que morar na cidade do Rio de Janeiro. Há uma parte razoável do nosso levantamento de famílias que se mudaram do Rio de Janeiro, seja para cidades da Baixada, enfim, para outras regiões do Estado. O Estado, por sua vez, tem um programa chamado Renda Melhor, que é um programa de complemento ao Bolsa Família do governo do Estado. Então, se ele se mudou daqui, foi morar em São Gonçalo, ele passa a ser atendido por esse outro programa, vamos dizer assim, né? E um outro aspecto que é muito importante tem a ver com a renda. O da renda, inclusive, cabe aqui um parênteses muito interessante. Houve um determinado momento que nós começamos a viver o seguinte drama, veja bem, nós, fruto da iniciativa da Secretaria, apresentávamos para aquela pessoa beneficiária do Cartão Família a oportunidade de um emprego de carteira assinada. Porque nós temos um banco de empregos, tem a Secretaria de Trabalho, nós temos várias empresas que apresentam oportunidade de trabalho. E algumas dessas pessoas, às vezes, não aceitavam a proposta de trabalho. Por quê? Porque no momento que ele tem a sua carteira assinada, com um salário mínimo vigente no país, ele deixa de estar nos critérios do Cartão Família, que é uma das condicionalidades. A família, numa família de um casal com 2 filhos, por exemplo, esse critério de $2 per capita dia, que nós falamos, é algo em torno de $240, arredondado aproximadamente por mês, né? E o salário mínimo brasileiro hoje, ele supera
esse valor. Então, quando a pessoa arruma um emprego de carteira assinada com o salário mínimo, ele já perde essa condicionalidade. Então, alguns, durante um tempo, quando se apresentava a hipótese do trabalho, muitas pessoas preferiam não aceitar o trabalho formal, continuar na informalidade, ou como biscateiro, ou como qualquer outra função. Então, essa situação do aumento das vagas de trabalho de carteira assinada também é um critério que fez com que se diminuísse. Há uma série de várias outras questões, mas fundamentalmente, quer dizer, quando diminui porque quem estava no programa saiu não porque nós tiramos, saiu porque ele deixou de cumprir aquele critério. Quando a senhora pergunta se a meta para 2015 de 560, vou botar aqui o óculos de novo, 563 mil é factível, 2016. Eu diria para o senhor que não, ela está mantida aqui, como eu falei no começo, nós mantivemos o quadro que nós apresentamos para a Câmara em 2013, na apresentação da LDO. Então, ele foi repetido aqui, nós não fizemos a correção, eu até repito, a consideração da vereadora Rosa, me parece feita ontem, para essas correções que as secretarias deveriam fazer. Mas ela está apresentada tal qual foi enviada à Câmara, e eu diria para o senhor que dificilmente essa meta aqui será cumprida por esse motivo, porque não há famílias novas entrando numa proporção tal que significasse mais 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, nós estamos falando de 50 mil famílias, aproximadamente. Então, assim, respondendo o senhor bem objetivamente, não creio que seja factível, porque não estamos vendo vamos dizer, esse movimento de crescimento tão substancial, né? Muito obrigado. Seguindo, no ano passado, não constava do quadro orçamentário da SMDS o montante destinado à manutenção das atividades dos conselhos tutelares em 2015. Minha pergunta, secretário, na lei orçamentária que virá para esta casa no segundo semestre, o valor destinado à manutenção dos conselhos para que saibamos qual montante e, assim, possamos ver a evolução orçamentária e propor emendas às alterações. Desculpe, o senhor podia... Eu formulei novamente. No ano passado, não constava no quadro orçamentário da SMDS o montante destinado à manutenção das atividades dos conselhos tutelares em 2015. Certo. Muito bem. A pergunta é, secretário, se esse ano teremos, na lei orçamentária que virá para esta casa, no segundo semestre, o valor destinado à manutenção desses conselhos tutelares para que saibamos qual o montante e assim possamos ver a sua evolução orçamentária e propor as emendas cabíveis. Entendi. Agora entendi sua pergunta. Veja bem, nós tínhamos, no início de 2013, 12 conselhos tutelares funcionando. Esses conselhos funcionavam, assim, a nossa avaliação, de uma forma precária, uma parte deles usando uma quantidade de servidores de carreira, que eu diria em fim de carreira, quer dizer, uma quantidade muito grande de servidores da prefeitura que já estavam assim, em fim de carreira ali, tentando quebrar um galho nos conselhos. Muita crítica dos conselheiros, enfim, para a ausência de determinados profissionais. E nós tínhamos tomado a decisão de ampliação de conselhos, né? Nós assumimos com 12 conselhos e já inauguramos 5 novos conselhos. Vamos inaugurar o 6º agora, saltando de 12, no início de 2013, para 18 conselhos, 50% de crescimento. Em função disso, no ano passado, a Secretaria firmou um convênio novo, que a gente chama de GI, que é a Gestão Integral, que são convênios para a contratação de pessoal para funcionamento dos conselhos, e dotamos os conselhos de uma estrutura adequada. Os conselhos todos passaram a contar no mínimo, né? Adequado que vai o mínimo do mínimo, quer dizer, uma atendente na porta, uma pessoa para fazer o cafezinho e cuidar da limpeza do ambiente, alguém que possa mexer com a parte de informática, porque, enfim, a demanda de procura é muito grande. Então, nós dotamos esses conselhos com a estrutura mínima de 7 profissionais em cada unidade dessa para fazer esse atendimento. E, em função disso, nós fizemos esse contrato novo, que não estava previsto no orçamento de 2014,
2014, mas que no de 2015 vai estar previsto, porque ele já está em vigor. Então, esse ano, para responder a sua pergunta, virá para a Câmara, na proposta orçamentária, já esse valor, que é o valor que nós temos hoje na prática funcionando, né? Como a Prefeitura e o Prefeito têm a possibilidade dos remanejamentos, na verdade, nós conseguimos fazer o contrato e botar para rodar e funcionar os conselhos, mesmo, né, sem essa previsão específica, que estará no orçamento de 2015. Então, nós temos implantação de mais 3 conselhos, de acordo com o produto 4170, não é isso? Nós faremos, tem um que será agora, provavelmente junho, julho, agora na metade do ano, e os outros 2 que a gente ainda não tem data marcada, mas assim, o compromisso assumido por nós com a Câmara é de que a lei que a Câmara aprovou, passando de 10 para 20, será concluída ao longo desse mandato nosso. Porque a próxima pergunta, que seria, a lei 5232 de 2011, que cria esses 10 conselhos na cidade, prevê em seu artigo 3º a implantação dos mesmos em áreas de menores índices de desenvolvimento humano. Então, isso será observado? Sim, os conselhos novos que foram criados, eles obedeceram rigorosamente esses critérios. Nós temos, inclusive, uma parceria com o IPP, que tem todo esse levantamento da cidade do Rio de Janeiro, então há um critério de escolha que tem a ver com a população, né? Então, por exemplo, tem áreas em que um conselho para a população muito grande. Então, um exemplo concreto, aquela região de Jacarepaguá, que eu sei onde o senhor tem uma atuação, nós tínhamos um conselho funcionando na região ali da Taquara? Não, o primeiro conselho nosso era aquele que funcionava ali perto da colônia Juliano Moreira, naquela região. Taquara? Não, na colônia Juliano Moreira, lá para trás. Lá dentro, né? do Taquara. Nós implantamos o conselho da Barra, porque, na verdade, quando a gente fala Barra, parece que é Barra, aquela área mais nobre da Barra, mas a gente fala Barra, está incluído aí toda aquela região da Gardênia, Cidade de Deus, enfim, toda aquela região ali. E a população daquela região é uma das maiores da cidade, né? E está previsto para esse próximo conselho, que é o 18º, na região da Taquara, que pega toda aquela parte que vai da Taquara, avançando ali para dentro, ali, Praça Seca, Praça Seca, enfim, para toda aquela, exatamente, toda aquela região. Esse é o 18º que será feito. Os outros foi um na Rocinha, nós tínhamos um conselho na Zona Sul, foi inaugurado um na Rocinha, foi inaugurado um conselho na região de Guaratiba, Sepetiba, enfim, toda aquela região da cidade. Foi inaugurado um conselho de Iaúma e um conselho em Realengo, que pega daquela área que vai de Realengo até a Sulacap, por aqueles bairros, aquelas comunidades todas até a Sulacap. Então, esse critério que o senhor se referiu, é um critério que nós temos observado rigorosamente. Perfeitamente. Uma outra questão é a seguinte, a ação 2746 fala sobre as ações de atenção psicossocial. A portaria 130 de 2012 do Ministério da Saúde diz que devemos ter um centro de atenção psicossocial de álcool e drogas 24 horas para cada 300 mil habitantes, considerando a população carioca, teremos ter 20 dessas unidades. No Rio, quantas unidades desse tipo nós temos e quantos teremos até o fim dessa gestão? Olha, vereador, se eu não estiver enganado, vou atualizar a informação para lhe passar. Os CAPs, eles são unidades da Secretaria Municipal de Saúde, né? Nós temos na cidade do Rio de Janeiro, com a inauguração de uma unidade de CAPs aqui na área da Maré, nós chegamos a 7 ou 9, eu estou em dúvida se é 7 ou 9 CAPs na cidade do Rio de Janeiro. E o senhor tem razão, esse número é um número insuficiente para a população da cidade do Rio de Janeiro. Nós conversamos muito sobre esse assunto com o prefeito Eduardo Paes, conversamos muito sobre esse assunto com o secretário Daniel Sorães, para buscarmos atingir essa meta. Houve uma discussão, inclusive, feita por nós no governo, que algumas das clínicas da família que estão para ser inauguradas pudessem ter parte das suas unidades destinada a esse atendimento psicossocial que os CAPs podem fazer. Há uma compreensão da saúde mental da Secretaria de Saúde que deveriam ser unidades específicas. Então, essa é uma discussão que está sendo feita no governo. Eu
acredito que o Daniel Soares, não sei se ele já veio aqui, ainda está por vir, né? Mas ele deve ter informações mais precisas do que as minhas, porque é uma coisa que afeta mais especificamente a secretaria dele. Muito obrigado. Ainda dando continuidade às nossas questões, o senhor falou hoje sobre a questão da criação do Conselho de Direitos Humanos, não é isso? Conselho Municipal. E aí a pergunta é a seguinte: por que a Câmara não tem, nesse projeto, não tem assento permanente no futuro Conselho de Direitos Humanos proposto pela Prefeitura? Olha, o que nós fizemos? Existe uma legislação federal que versa sobre o Conselho Nacional, existe uma legislação que versa sobre o Conselho Estadual, e nós optamos, eu conversei muito, porque na época que estava se elaborando o projeto, tinha muitas ideias, todo mundo propôs, eu falei, vamos fazer uma coisa, não vamos inventar muito a roda, vamos pegar e fazer algo parecido com o que foi feito no Estado e a nível federal, vamos mandar para a Câmara. Os vereadores podem emendar, podem mudar, podem mexer. Eu acho assim que o mais importante é a criação do Conselho, porque ele vai trazer Mas eu penso que pode ser feita a emenda, não há da parte nossa nenhuma... acho até que a sua consideração é mais do que pertinente, mas eu acho que pode ser feita uma emenda na Câmara de Vereadores e incorporar ao Conselho. O Conselho tem um critério paritário de sociedade civil e poder público, né? Mas pode ser, eu não vejo nenhuma dificuldade, não vejo nenhum problema. Mais uma questão muito atual, senhor secretário, foi até falado pelo senhor aí, passando. Ontem, no jornal Globo, o secretário estadual de Segurança Pública deu uma declaração que está estampada assim: Beltrame alerta que a polícia não pode ser babá de menores e moradores de rua. De acordo com o secretário, há instituições que devem ser cobradas. Ele vem dizendo assim, a sociedade precisa entender que morar na rua não é problema. Concordo com ele. Que ter faca também não é problema. Mas a polícia não pode ficar 24 horas por dia olhando para uma pessoa para ver o que ela vai fazer com uma faca. Se isto é assim, é um problema da legislação. Estou lendo conforme o jornal. A prova é que dos 38 recolhidos no aterro do Flamengo, só um ficou preso. De acordo com Beltrame, além do legislativo, então nós, né? A sociedade precisa cobrar ações do Poder Judiciário, do Ministério Público, e aí é que cabe ao senhor secretário, e de secretarias de assistência social e habitação. São problemas históricos e culturais que não só o Rio tem, mas o país inteiro tem. Aí a minha pergunta, diante desse quadro, dessa declaração do secretário estadual: como secretário municipal de Assistência Social, de que forma o senhor analisa essa fala do secretário estadual de Segurança Pública, o senhor Beltrame? Olha, vereador Célio, eu considero que o secretário Beltrame, enfim, é uma pessoa que tem bastante conhecimento de causa, secretário de Segurança mais longevo da história do Estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa que, a despeito das últimas situações da área de segurança, que tem sido feitas muitas críticas a ele, eu considero que é uma pessoa que entende do assunto e tem feito no Estado do Rio uma política de segurança totalmente diferente daquilo tudo que a gente viu para trás. A gente sabe que mudou muito a área da segurança, acabou-se aquela época em que delegado de polícia e comandante de batalhão da PM era por indicação política, hoje passou a ter um outro critério. O Estado tem um projeto de segurança, pode ter falhas aqui ou acolá, mas hoje nós sabemos para onde vai, quer dizer, saímos daquele momento errático, né? Uma hora para cá, uma hora para lá, enfim, acho que tomamos um. Agora, claro, tem muitos problemas. Eu acho que essa declaração do secretário, eu não concordo com ela 100%. Eu acho que tem uma confusão que é feita quando a gente fala população em situação de rua e bandido. Eu considero que um cara que está no aterro do Flamengo, com a arma na mão, para assaltar, roubar uma bicicleta, assaltar uma pessoa enfim, mais idosa, uma criança, ou roubar, na minha opinião, quer dizer, é um bandido, tem que ser preso. Eu não consigo ver de outra forma. E isso é um papel da polícia, não é papel da área social. A equipe da secretaria que faz a abordagem, ela é composta num número muito grande por assistentes sociais,
educadores sociais, pessoas que têm uma experiência para lidar com o problema social, a abordagem, o acolhimento, o diálogo, mas nós não podemos mandar nossas equipes, por exemplo, para aquela região próxima ao MAN, próxima à OAB, no final do dia, com um monte de gente armada. Isso é um problema da polícia, não é um problema nosso. E acho que nessa história cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Eu assumo a minha. Acho que nós temos que intensificar as ações da prefeitura na abordagem no acolhimento. Temos que melhorar a qualidade dos nossos abrigos para que aquelas pessoas que são acolhidas fiquem mais tempo conosco. Nós não podemos achar que alguém que é acolhido vai no abrigo, chega de noite e sai de manhã. Se ele entra de noite e sai de manhã, é porque a qualidade não está boa, né? Ele entra ali, não se sente bem, se sente melhor na rua do que no abrigo. Então, essa é a minha responsabilidade. Eu assumo, acho que nós temos que fazer as correções, estamos fazendo as correções. Não há uma solução assim, mágica, rápida para esse problema, mas eu posso garantir ao senhor que nós estamos, assim, insistentemente trabalhando nesse tema. Eu tenho visitado as nossas unidades, eu tenho feito um diálogo permanente com as nossas equipes. Então, essa parte que se refere à questão social, a responsabilidade é nossa. E nós temos falhas e estamos procurando corrigi-las. Há uma outra parte que é um problema de segurança. E esses últimos dias, tudo que eu li nos jornais e vi na televisão, é mais um problema de segurança do que social, porque as imagens que eu vi na Rio Branco eram de delinquentes marginais assaltando com faca. Quando foram presos, um é um cara de 25 anos que já tinha passagem pela polícia, o outro tinha 20 anos com passagem pela polícia. Quando eu vejo as imagens do aterro que me mostraram, é gente traficando droga, é traficante, tem que ser preso pela polícia. Andar com faca não é normal. Alguém aqui dentro anda com faca na bolsa ou na cintura? Quem está com a faca na rua, na cintura ou na bolsa, ele não está bem intencionado. Então, não é um problema social dizer que o cara está com faca, é normal. Agora, naquilo que ele fala que eu acho que ele tem uma certa razão, é que, de fato, tem uma parte das pessoas que estão na rua que o problema não é da polícia, o problema social é nosso. Mas há uma mistura, há uma confusão nisso, né? Só para concluir, se nós passarmos, por exemplo, no Largo do Machado, no final de tarde, depois que escurece, o Largo do Machado tem muitas árvores, ele fica mais escuro. Nós já conversamos, inclusive, com o Henrique Pinto, na possibilidade de aumentar aqueles postezinhos mais baixos para você ter o Largo do Machado melhor iluminado, porque mais iluminado, mais segurança. Mas você passa ali, tem 20, 15 meninos se drogando e, de alguma forma, tentando praticar o delito. Olha, isso está preconizado nas leis, no ECA, na legislação brasileira. Um menor praticando um delito é um menor que tem que ser apreendido, levado para DPCA, e o juiz vai estabelecer o que vai acontecer com esse menor, dependendo do delito que ele cometer. Não é um problema de assistente social, é um problema de polícia. Então, mas eu entendo que isso se mistura muito. Esse é um tema que é assim, muito misturado, né? Fica o tempo todo aquele negócio, vai falar desse assunto, não vai. Ontem o Beltrame deu as declarações e começaram a querer falar comigo as pessoas da empresa. Falaram, olha, eu não tenho o que reparar das declarações do Beltrame. Eu acho que ele está fazendo o melhor que ele pode, nós fazemos o melhor que nós podemos. Acho que a gente precisa também, uma coisa que ele fala, eu concordo com ele, né? Hoje, por exemplo, o comandante da Polícia Militar deu uma declaração nos jornais que eu acho que ele propôs a criação de uma UPP do asfalto, a primeira UPP do asfalto naquela região da cidade, Flamengo, Botafogo, Catete e Aterro. Se a Polícia Militar está com esta visão, só reforça a minha tese de que tem ali um problema mais criminal do que social, nesse caso. Mas, enfim, eu sem querer entrar em qualquer tipo de polêmica, eu acho que tem coisa que ele fala que eu concordo, tem coisa que eu discordo, mas é da democracia, concordar e discordar e fazer o debate. Perfeito. Só para encerrar, porque estou me alongando, né? Senhor secretário, é a última mesmo, tá? Dentro da ação 2765, foi incluído o produto 4382, jovem beneficiário do CFC, incluído no programa Juventude Carioca Integrada, que não constava do PPA 2014-2017. Então a pergunta é, em que consiste o programa Juventude Carioca Integrada? E se há metas para 2017 também? Olha, esse programa,
É resultado... Quando eu falei do cartão Família Carioca, eu falei que nós temos que buscar o tempo todo vamos dizer assim, a autonomia, a independência dessas famílias. E nós sabemos que parte dessas famílias são famílias que já está na quarta geração, quinta geração de família beneficiária de programa social do governo. Você tem aquela família que lá atrás, há 50 anos, recebia aquela bolsa da Fundação Leão 13. Depois teve o programa do leite, depois teve o programa do... Enfim, esses programas sociais todos, tem famílias que já estão na quarta geração. Nós começamos a fazer uma discussão da necessidade da gente buscar interromper esse ciclo de famílias, de pessoas que, de alguma forma, entraram num processo, eu diria, de acomodação, de viver de programa social do governo, da ajuda das igrejas, de alguma forma de, enfim, caridade alheia. E uma das observações feitas que eu considerei justa, por isso imaginamos esse programa, era justamente pensar o seguinte: como pegar, quer dizer, aonde seria um ponto que a gente pudesse tentar interromper esse ciclo, né? E nós identificamos que justamente na juventude, porque ali ainda tem, enfim, uma outra perspectiva, né? E começamos a discutir a necessidade de estimular esses jovens a partir das ações da nossa secretaria, e aí nós temos uma subsecretaria de inclusão produtiva, que a Jurema é responsável, que tem justamente a ver com isso, quer dizer, como, a partir da capacitação, gerar integração, integrar esses jovens, quer dizer, a uma lógica de sociedade que cada um tem que ter o seu trabalho, cada um tem que se sustentar com o suor do seu trabalho. Então, na verdade, o desafio nosso, quer dizer, é fazer com que esse programa possa, ainda numa escala que não é tão grande, mas a perspectiva nossa é conseguir aumentar a escala, mas vai começar dentro das famílias, que recebe Bolsa Família, Cartão Família, pegar toda aquela garotada que é jovem e começar a gerar essa expectativa de capacitação, encaminhar o mercado de trabalho, mostrar que a vida tem um outro lado que não só viver da caridade do governo. Então, é por isso que acabou entrando, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário, pelos esclarecimentos.